Oi, gente! Bem-vindos a esse vídeo, que é a segunda live que eu tô fazendo nesse período de confinamento. É uma live dedicada à super saúde, como desenvolver, como criar uma super saúde. Então, a gente vai juntos nesse mês ainda que temos aí de confinamento, né? A gente vai abordar todos esses temas ligados à super saúde. É um conteúdo muito rico. Então, como a gente está em casa, está ali de bobeira, vamos aproveitar para investir na gente. E o maior investimento que a gente pode ter é autoconhecimento. É muito valioso. Isso traz autonomia para a gente. Isso traz poder, autoempoderamento. E é um dos temas que a gente vai falar hoje, que é o sistema de crenças. Então, como não é uma live, né? Porque infelizmente eu não consegui ainda fazer lives simultâneas e no Instagram não dá eu não consigo salvar. Tem alguma coisa ali que me impede, não me dá a opção de salvar. Então, eu estou refazendo alguns vídeos, né? Até eu conseguir pegar as manhas ali de conseguir fazer a live simultânea. De qualquer forma, todos os vídeos da live vão estar publicados no todas as minhas mídias. Instagram, Facebook, YouTube, e aí fica mais fácil, o YouTube é acessível, qualquer um pode acessar, você que está aí no YouTube não precisa ter conta em nenhum lugar, você acessa, assiste, pode mandar para o WhatsApp, é muito democrático. Então vamos começar esse tema que é, gente, para mim é o tema mais importante de todos. Quando eu vou falar de algum tema ligado à saúde, eu falo sempre de sistema de crenças, que é o tema de hoje. E eu sempre digo que é o tema mais importante. E muita gente não entende, mas o que tem a ver sistema de crenças com comida? Vamos entrar no assunto, vocês vão entender por que é tão importante. Porque o sistema de crenças é o que cria a sua realidade. Simplesmente ele cria a sua realidade. Tudo que você percebe é criado pelo seu sistema de crenças. Mas foi ensinado pra gente que tudo que a gente percebe já está ali. Vou dar um exemplo simples. Como duas pessoas podem ver de forma tão diferente a mesma situação. Ou como duas pessoas que cresceram na mesma família vão ter vidas tão diferentes, né? É lógico que tem outros aspectos que entram aí dentro. Mas o sistema de crenças de cada um é o que vai definir a realidade dele. Eu estou tentando me situar com as notas que eu tinha tomado ontem. Então, do que é formado o sistema de crenças? Ele é formado de tudo que você acredita ser verdade. Ele é constituído de tudo que você já ouviu, né? Percebeu, viu, sentiu, vivenciou, presenciou dentro de casa, na escola, na rua, na sociedade, na televisão, uma música, um filme. Tudo isso cria o nosso sistema de crenças. E ele é o que vai modelar a nossa percepção da realidade. Então, isso quer dizer que cada ser é uma realidade. Aí você vai falar, mas espera aí, tá? Você está me dizendo que não existe uma realidade só? Eu achei que era uma coisa só e que todo mundo via mais ou menos como eu via. Não é bem assim. Isso é uma visão muito simplista. Cada um é uma realidade. Para quem não acredita, isso é provado cientificamente há mais de 100 anos pela física quântica, num estudo que chama dupla fenda. Eu vou colocar o link para vocês pesquisarem, não vou aprofundar porque ia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Eu vou fazer só um resumo bem simples sobre esse experimento que eles fizeram, na verdade, há mais de 100 anos. Né? O primeiro experimento foi há 200 anos, mas eles conseguiram confirmar cientificamente, provar cientificamente há mais de 100 anos atrás. E toda a tecnologia que a gente tem hoje, como eu estou falando com você e você está recebendo o meu vídeo, é graças a esse experimento. É um experimento que chama dupla fenda. Então, nesse experimento, eles criaram uma fenda e o objetivo era disparar elétrons por aquela fenda. A primeira vez que eles testaram, eles não prestaram atenção. O experimento foi feito sem eles estarem realmente focados naquilo. Então foi elétrico para todo lado. No segundo experimento, eles observaram, eles prestaram atenção. Então eles ficaram olhando para a fenda, o foco deles estava na fenda. E a maior parte dos elétrons passaram pela fenda. Olha que incrível, gente. Olha que incrível isso. Então qual a conclusão que eles tiveram desse experimento? O observador interfere no meio. O observador interfere no meio. A forma como você observa a sua vida, ela modela a sua realidade.
Uma pessoa otimista, ela vai ter as portas abertas de forma muito mais fácil, ela vai ter uma vida muito mais feliz, vai ser uma pessoa mais feliz. Uma pessoa pessimista vai atrair muito problema, muita dificuldade, porque é o que ela está criando, é onde ela está botando o foco. Eu costumo dizer que a nossa atenção, onde a gente presta atenção, é como uma lanterna. Então, onde você coloca aquela lanterna, você está alimentando. É o foco, né? Você está botando foco. Então, se o nosso foco está sendo em dificuldade, problemas, traumas do passado, vinganças, momentos difíceis, é o que a gente vai estar atraindo pra gente. Isso é provado, gente. Agora, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês podem fazer suas experiências. Podem fazer pesquisas também, todo conhecimento é bem-vindo, mas experimenta. Você tem que experimentar para saber se é verdade. Eu sei que essas coisas são verdades para mim e para muitas outras pessoas porque eu observei a minha vida depois que eu estudei isso e vi que muita coisa fazia sentido. Então eu vi que eu tinha um padrão de pensamento que me criou um estilo de vida. E eu modifiquei, tenho modificado, estou modificando e trabalhando para sempre estar modificando a minha percepção da realidade, as minhas crenças, para as coisas que eu ainda não consegui melhorar e para as coisas que eu quero adquirir. E nas minhas experiências, nas coisas que eu testei, eu vi realmente o poder do pensamento. A gente fala muito disso hoje em dia, né? O poder do pensamento. Eu associo, eu acho que o símbolo é muito importante, é muito forte, então eu gosto de falar muito de símbolos. Eu sempre vou jogar uma metáfora ou um símbolo porque é uma concentração muito importante de informação. E eu gosto sempre de simplificar as coisas, porque as pessoas entendem de forma, né, mais simples, mais fácil e um número maior de pessoas podem entender. Então um resumo seria o quê? Sabe aquele desenho do infinito? Esse desenho, ele é o quê? Ação e reação. Você manda e volta. E a gente tem vários ditados. Plantou, colheu. Tudo que vai, volta. Tem um que é mais feinho, que é castigo, volta a cavalo, né? Vingança, volta a cavalo. Mas, assim, é meio feinho, né? Essa palavra de vingança, castigo. Mas, na verdade, não é castigo, né? É só uma reação. É tipo um bumerangue. Você mandou aquilo ali, vai voltar, né? Plantou, colheu. Então é isso. Você manda um comando para o universo, ele vai voltar aquele comando numa situação, num resultado. Então eu só peço para você observar. Observa. Enquanto eu tô te falando aí, você já deve ter pensado um monte de coisa, né? Então ao invés de ficar falando, isso é mentira, pensa o contrário. Pensa assim, cara, como é que tá? Analisa a sua vida. Como é que tá a minha vida? Como é que estão as situações, as coisas na minha vida? E no que eu tenho pensado? Os momentos que você esteve mais feliz na sua vida, como é que você estava pensando? Você teve coisas boas acontecendo na sua vida, como é que você estava pensando, como é que você estava sentindo, o que você acreditava. Aí, um outro tema, né? Que as pessoas às vezes me perguntam quando eu falo desse tema, eu trabalho com alimentação e super saúde. E as pessoas falam, mas o que tem a ver sistema de crenças, dupla fenda, física quântica, isso tem a ver com comida? Porque o sistema de crenças, ele vai criar a sua saúde ou a sua doença. Então, olha como é importante você entender como é que isso funciona. Eu vou dar alguns exemplos de como o nosso sistema de crenças cria saúde e como ele cria doença. Exemplos reais. 30% das curas no mundo são efeito placebo. Significa que um grupo de pessoas que foram testar um remédio, 100 pessoas, por exemplo, 50 tomaram o remédio e 50 tomaram uma pílula de açúcar, que é quem chama de placebo. Dessas que tomaram a pílula, 50 pessoas tomaram a pílula de açúcar, 30% delas se curaram. Como é que você explica isso? A pessoa tomou uma pílula de açúcar, ela não tomou nada, nenhuma substância, e ela se curou da doença dela. Ela tinha certeza, ela tinha convicção, ela mandou um comando para o corpo dela. Isso está me curando, eu vou me curar. E a realidade dela foi sendo modelada, as células foram sendo modeladas. A cura foi sendo modelada. Olha que incrível, gente. Isso é uma coisa gratuita, tá aqui, ó. É só reeducar. Mas é gratuito. Não precisa pagar tratamentos carérrimos. É lógico, também não vai nunca mais aparecer no médico. Mas é importante você observar o seu padrão de pensamento e de emoções e mudar. Porque não adianta nada você ir no médico acreditando que você vai continuar doente.
Esse é o meu ponto, não é ir mais no médico, mas é você mudar a sua cabeça, porque você até facilita a vida do seu médico, ele vai ficar feliz que você conseguiu se curar. Um bom médico, ele fica feliz que o paciente foi curado. Ele não alimenta a doença, isso é um verdadeiro médico, o resto é comercial, né? Comerciante. Outro exemplo, talvez vocês já conheçam, uma pessoa que come qualquer coisa, que come um monte de porcaria, que não tem esse cuidado, assim, não tem essa, sabe? Você vê que a pessoa come de tudo, você fala, mas como é que ela consegue, gente? Como é que essa pessoa não adoece? Mas observa bem, as pessoas que eu conheci assim, são extremamente positivas. Elas estão focadas na vida. Elas têm sede de vida, elas querem viver, elas vibram a vida. Então a vibração de vida invade as células dela, invade o ser dela. E ela vai ter menos chance de adoecer. É como se ela tivesse uma proteção. O campo vibracional dela, o campo eletromagnético dela, protege ela. Não vou dizer 100%, porque existem infinitas possibilidades, né? Tudo depende da gente, tudo depende das provas que a gente atravessa, então ninguém consegue, só tá assim quem morreu, e olhe lá, né? Mas é essa linha aqui que a gente busca do equilíbrio, qual a palavra que a gente usa muito no Brasil? Estabilidade. Essa estabilidade, gente, é a morte. Desculpa, mas se vocês pararem para observar o universo, ele tá assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. Eu acho que isso aqui é a vida. A gente está se reinventando, se transformando toda hora, toda hora, toda hora. Faz mais sentido, né? Tem desafio? Tem, mas tem alegria também. A gente pena para subir, mas a gente se diverte. Então, ó, é o tempo todo. É isso. Exemplos de como criar uma doença com sistema de crenças. Casos concretos. Uma pessoa que sempre comeu orgânico, sempre comeu os melhores suplementos, superalimentos, ali bem certinha, e a pessoa desenvolveu um câncer. Na época que eu soube disso, eu fiquei bem chocada. Mas como eu já estudava física quântica, aí analisando o padrão de pensamento da pessoa, você vê que existem duas formas de se alimentar. Quando a pessoa come bem porque ela tem medo de adoecer, e quando a pessoa come bem porque ela quer cuidar dela. Ela se ama, ela quer o melhor para ela. Vocês conseguem perceber a diferença? É uma focada na doença, outra é focada na vida, na saúde. Eu me amo, eu quero o melhor para mim. E vai se nutrindo. Ela não tem aquela densidade, aquela frequência pesada de medo, de paranoia, de culpa, não. Ela tá botando amor para dentro, através de alimentos, mas através da atitude dela, de estar se cuidando. E quando a pessoa come por medo de adoecer, o foco... Você lembra da lanterna? Onde é que tá a lanterna? Pouco importa o que ela tá botando para dentro, o que importa é esse aqui. Onde é que tá a lanterna dela? Tá na doença. E a lanterna da outra tá na saúde. Olha como é poderoso, gente. Muito poderoso, né? Então, preste atenção, observa, se questiona, se analisa, mas sem julgamento, sem culpa, sem paranoia, que também não ajuda, pesa, vibra pesado, não ajuda. Um outro exemplo que eu acho fantástico também. Uma família que tem histórico de câncer adotou uma criança que não tinha histórico de câncer. E anos depois, essa criança adotada teve câncer. Então você vê que não é só o fator genético. Na constelação familiar, a gente chama de sistemas familiares. Então, constelação é um sistema, né? Cada família tem um sistema, tem um modo de funcionamento. Então, você observa que você vê que cada família é um núcleo diferente mesmo. É como se fosse um átomo diferente, um funcionamento diferente, né? Tem valores diferentes, tem culturas, tem hábitos diferentes. E a gente observa que tem famílias que têm um histórico de doença mais presentes. Aí muitas vezes a gente associa com a alimentação, mas observa o comportamento dessas pessoas, observa quais são as conversas, no que eles estão centrados, no que eles estão focados. Você vai ter muita resposta, você vai entender muito mais. E tem famílias que estão ali de boa, todo mundo firme e forte. Eu conheci raras famílias, mas tive a sorte de conhecer famílias que vibram num amor, numa alegria, numa vibe tão gostosa. E todo mundo é próspero, e todo mundo é bem sucedido, e as coisas fluem, e fluem, e fluem. Incrível, incrível. Eu só, cara, como é que pode? Como é que pode? Você vê, são sistemas familiares.
Então, uma família que está envolvida num sistema de crenças, um sistema familiar de crenças pesado, denso, desequilibrado, vai ter muito mais chances de adoecer, né? A doença é um desequilíbrio. Qualquer doença é um desequilíbrio no seu corpo. Desequilibrou a química do corpo, a energia do corpo, a constituição energética daquele órgão, desequilibrou, aí tem a doença, gente. Então, doença não é um milagre, não é um tiro que veio do céu, não é Deus te castigando. A doença é um processo. Muitas vezes, na verdade, não muitas vezes, a doença é o corpo falando com a pessoa para que isso não tá legal. Então ela envia uma dorzinha, tipo cutucando, para que isso não tá legal. E quando a pessoa adoece feio, é o grito, aí o corpo gritando para a pessoa parar de se comportar daquela forma. Isso a gente vê na metafísica, que é o estudo além do físico, é o corpo além do físico, as emoções, o mental, as energias, a nossa vibração. A gente também chama de somatização. E é um universo maravilhoso, gente. Eu aconselho vocês a estudarem, porque é muito muito empoderamento. Você está tendo poder. Você está tendo poder. Conhecimento é poder, gente. Mas não é esse conhecimento xixelento que a gente vê aí nessas mídias compradas, não. Que compram laboratórios, que compram médicos. É toda uma indústria aí por detrás. O que eu estou te falando, eu estudo há uns 15 anos. Eu tive que estudar por outros meios, porque justamente os meios convencionais não davam essa informação. Então, tive que cavar, pesquisei profundamente e sei o que está por detrás do sistema. E foi o que me motivou hoje a trabalhar com a Biótima, a trazer esse conhecimento, a trazer essa consciência, dividir essa consciência com as pessoas, para que elas consigam se tornar autônomas. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a terem autonomia em relação ao corpo delas. Mais uma vez, ter autonomia não significa que você não vai ver um médico se tiver algum efeito, mas significa que você vai saber escutar o seu corpo melhor, evitar chegar a certos estados de doença, e inclusive ajudar, se tiver que ir no médico, você vai saber falar com propriedade, porque você está escutando o seu corpo. Então você não está lá como vítima passiva de um diagnóstico errado. Eu fui vítima, quer dizer, quase eu fui vítima de um diagnóstico errado, porque com 22 anos, eu acho, 23, eu recebi um diagnóstico que eu estava paralítica. E a única coisa que eu tinha era atrofia muscular, mas das 2 cirurgias que eu fiz no joelho, o médico falou que eu estava paralítica. Eu não podia fazer mais nada, só xixi e cocô. Imagina, 23 anos, gente. Se eu tivesse parado ali, eu não estava nem falando com vocês hoje. Mas eu corri atrás, eu decidi que eu não ia aceitar aquele diagnóstico, que eu ia atrás de informação. E foi quando as portas se abriram para a medicina chinesa. Foi o que eu falei na primeira live, quando eu falei sobre alimentação consciente, que eu me apresentei, né, para as pessoas. Então, gente, esse sistema de crenças, ele realmente está ali com a gente. Não é viagem, não é teoria, é prática, é real, é fato. Como isso funciona na prática? Aqui na nossa cabeça, né, a nossa percepção, porque na verdade a percepção do mundo não é só a cabeça. É tudo. A gente sente com o vento passa, a gente sente com as mãos, a gente pega, né? A gente senta, a gente se move. Então o nosso corpo inteiro é a percepção, não é só a vista. A gente acha que é só a vista, ou a gente acha que é só a cabeça, que é só no cérebro, não. Percepção é com o corpo inteiro. Então a nossa percepção, que é criada, formada pelo nosso sistema de crenças, ela funciona da seguinte forma. É como se fosse um iceberg. E só a pontinha do iceberg é a parte consciente, é o que a gente tem consciência, que a gente está percebendo, que é o que a gente acha que é. Toda aquela maior parte ali está mergulhada no inconsciente. E não é porque a gente não sente que não existe. Ele existe e, além de existir, interfere em todas as nossas decisões. Então isso é a prova que quando você decide fazer A, às vezes o resultado é D. E você não entende, você fala, mas eu queria tanto isso, por que me veio outra coisa? Porque entre o que você tem consciência, aquela parte pequenininha do iceberg, e todo o seu inconsciente, olha, vai acontecer muita coisa e infinitas possibilidades que você não tem controle. Você não tem controle no sentido de que você não tem consciência, você não sabe. Ou seja, tem um ser dentro de você que você não sabe quem é, você só sabe um pouquinho. Que muitas pessoas chamam de sombra,
É a nossa sombra. A nossa sombra não é um fantasma que vem infernizar a gente. A nossa sombra é a parte que a gente não conhece. Não veio à luz, não veio à tona, não veio à consciência. Então, é muito importante a gente saber isso, saber que tem essa parte bem profunda que a gente não conhece e que é decisiva nas nossas ações, porque ela se apresenta muitas vezes como um auto-boicote. Quem conhece essa expressão, auto-boicote, é quando você tem uma meta, por exemplo. Minha meta é A, por exemplo, minha meta eu vou perder peso, ou eu vou fazer esporte agora seriamente, ou não, agora eu vou realmente comer melhor. Aí você tomou a decisão. A hora que você vai começar a fazer, aparece milhares de coisas e te levou e você nem viu. Aí o tempo vai passando, quando você vê, você não teve o resultado que você queria, né? Você queria A, você teve D, aí já ficou com raiva, aí já perdeu a paciência, aí já culpou o mundo, ou fica se culpando por dentro, eu não tenho determinação, por que eu não consigo fazer as coisas, eu não me levo a sério, eu não tenho vergonha na cara, e aí vocês sabem, né, gente? A gente sabe o que acontece dentro dessa cabeça doida nossa, né? Então aí por isso que é importante a gente saber que a gente tem tudo isso aqui dentro da gente. A gente precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento é isso, gente. É vocês botarem para fora o inconsciente. E o que não for agradável, transformar em coisas construtivas. O que for destrutivo, a gente vai trabalhar para que aquilo seja construtivo. Porque o que a gente quer na vida, gente? A gente quer ser feliz. Até um depressivo, ele quer ser feliz, quer sair da depressão. Todo mundo quer ser feliz. Então, para isso, a gente precisa se conhecer. No Guia Super Saúde, é um guia que eu criei no final do ano. Eu concentro todos esses 20 anos de estudo, de experimentos, de pesquisas, de observação, de análise. Eu concentrei tudo isso, deixei bem mastigadinho, de uma forma bem simples, para que as pessoas possam colocar aquilo em prática mesmo na vida. Assim, uma coisa bem prática, bem acessível. E lá tem ferramentas e técnicas para você identificar qual é o seu sistema de crenças e, melhor, como você construir um novo sistema de crenças, mas um sistema de crenças baseado na super saúde. Então é um guia maravilhoso, é super completo. Eu trato o ser de uma forma global, de uma forma holística, como a gente diz, porque holístico não é o hippie fumando maconha na praia, gente. Holístico quer dizer global, integral. Então eu vejo a pessoa, eu vejo o organismo de uma forma global, a começar pela parte nossa que está consciente e inconsciente. A gente precisa ter a palavra vem em francês, desculpa, a gente fala maestria, mas é esse domínio. Você precisa ter esse domínio, né, sobre nós. Por que é tão importante eu estar falando disso para vocês? Porque para algumas pessoas isso pode parecer teórico. Ai, ela só falou teoria, assim, eu não vi nada de concreto na vida dela, no que ela está me dizendo aí. Para você que acha que tudo que eu falei aqui é teoria, eu vou dar um exemplo bem concreto. Muita gente fala, para que eu vou comer bem? Eu vou morrer de qualquer jeito. Gente, eu escuto tanto isso, eu vou morrer de qualquer jeito. Vai, gente, todo mundo vai morrer um dia. Só que um outro fato é que a gente vive cada vez mais e cada vez pior. Pensa nisso. Eu conheço pessoas de 30, 35 anos que já estão num ciclo de doenças que não sabe como começou. A pessoa tomou o primeiro remédio para o estômago e aí afetou o fígado, aí foi no médico do fígado, passou um outro remédio que atacou o rim, aí passou um remédio para o rim que atacou o olho, aí passou um outro para o olho que atacou o útero e a pessoa já chegou ali que ela não sabia, com 30 e poucos anos, a pessoa já não sabia onde tinha começado. O que isso quer dizer, gente? Você não saber de onde surgiu o problema? Significa que você não tem autonomia na sua vida. Olha como é que isso é importante. Deixa eu só molhar o bico aqui. Falando tanto esses dias com tantas lives, ainda tem que regravar os vídeos, mas é justamente para vocês terem acesso quando vocês quiserem esse material. Então pensa nisso, gente. A pessoa com 30, 40 anos já está com tanto problema de saúde, tomando tanto remédio, aí ela vai viver mais 20 anos assim, gente. Imagina o que é isso. 40 anos às vezes, tomando um monte de remédio. Cadê a qualidade de vida? Se torna tortura viver. Com dor, com inconforto, desconforto. Desculpa aqui, eu fico meio doida falando em duas línguas. Com desconforto, com sofrimento dela, sofrimento da família e até quem não está doente, mas está acompanhando alguém doente. A gente sabe que é muito doloroso, é um processo muito complicado, né?
Tudo isso, muitas vezes, por uma atitude assim, uma atitude tão imediatista de só ver ali, mas é só a hora da morte. Sim, e toda a vida, como é que vai ser toda a vida? Né? Para ajudar vocês a terem essa consciência, vamos ver o nosso corpo como uma nave. A gente precisa de uma nave para atravessar essa nossa jornada, essa nossa viagem, né? Sem essa nave, o que a gente faz, gente? O que a gente faz? A gente não pensa nisso, né? A gente vê muito o mundo do lado de fora, né? Como se a gente fosse dois binóculos assim, né? E a gente esquece da gente. Aqui dentro é só a cabeça doida falando sem parar de tudo que tá vendo lá fora. E quando a gente volta o olhar para dentro da gente? Se olhe como uma nave. Como é que você está cuidando da sua nave? Você está botando bom combustível nela? Você está fazendo uma boa manutenção da sua nave? Você precisa dela. Sem essa nave você não faz essa jornada. Pensa naqueles milionários que estão numa cama no hospital, imóveis, que dariam tudo o que eles têm para poder voltar a ter autonomia. E tem muito, é que eles não mostram. Então, vamos cuidar da nossa nave? Vamos fazer uma coisa assim bem bonita com ela? Eu fiz a besteira de botar uma folha aqui, espero que não mexa muito. Quando a gente tem essa consciência que o nosso corpo é uma nave, a gente começa a pensar de uma outra forma. A gente começa a pensar que a gente tem que investir. Eu vou investir na minha nave, eu vou cuidar da minha nave. Quando a gente tem consciência, a gente tem responsabilidade. Eu falei isso na primeira live. E responsabilidade pode parecer um fardo, mas quando você tem um filho, você sabe que por mais que seja difícil a educação, que a educação talvez seja, para quem tem filho, a educação talvez seja nosso maior desafio, educar um filho, educar bem, preparar um indivíduo responsável e pleno. É o maior desafio para quem é pai, mãe, ou quem é, né? Pai e mãe, independente se é biológico ou não. Ou quem cuida dos filhos dos outros. A gente sabe que tem horas que é muito difícil, mas a gente faz com responsabilidade, porque a gente tem amor. Por mais que seja difícil, a gente faz por amor. Quem ama o trabalho tem que lidar com o seu trabalho ali, por mais que tenha os desafios, faz por amor. Não vou falar faz com amor, porque a gente varia. Tem horas que a gente quer explodir, tem horas que quer mandar o filho lá para aquele lugar, tem horas que quer acabar com a empresa. Quem tem pets, tem hora que quer jogar o pet pela janela. Enfim, se você não for assim, ótimo, mas tem pessoas que têm o pavio mais curto e depende também do que a pessoa está vivendo, né? Então nem sempre é um mar de rosas, mas faz por amor. Tem responsabilidade por amor. E você tem responsabilidade com você? Você tem essa responsabilidade por amor? Você tem amor por você? Olha sinceramente para você. E qual é o amor que você está colocando na sua nave? Sem se culpar. Se vier aquele emocional louco, principalmente nós mulheres, que nosso emocional é bem louco, já se inspira nos homens. Os homens são pragmáticos, então você só observa, não culpa não, porque você não sabia, você não pode se culpar, você não sabia disso, você está sabendo agora. E se você já sabia e continuou fazendo, diga simplesmente, realmente eu preciso mudar, porque se você entrar em pânico, você baixa a sua frequência, aí é a mesma coisa que aquelas pessoas que estão focadas na doença. Tenta ver de uma forma mais leve, dando risada, falar, realmente, né, gente, que fuleiragem, não, deixa eu cuidar da minha nave, né, minha nave é tão linda, gente, pelo amor de Deus. Ela já foi bem melhor, eu quero deixá-la maravilhosa. E é esse olhar de amor que vai deixar a sua nave maravilhosa. Porque se você ficar cuidando da sua nave, culpando que ela já foi bonita e hoje ela não é mais, que você cagou com a sua nave, não é bom. Lembra da lanterna. Quando você for cuidar da sua nave, sua lanterna está onde? Está na vida, está na saúde, está no amor ou está na culpa, na doença, na raiva? Entendeu? Esse é o seu GPS. Viu que tá na frequência ruim, gira o botão, bota na frequência boa. Beleza, gente? É muito simples. É constante. É vigilância, é trabalho, é trabalhoso, porque é vigilância. A gente está sendo reeducado. O que eu proponho para vocês é uma reeducação mental, antes de passar por uma reeducação alimentar. Se você não mudar a sua mente, não reconstruir as suas crenças, você vai ficar girando no mesmo buraco, né? Precisa mudar o programa para fazer diferente. Precisa de um programa novo para fazer coisas novas. Beleza?
quando você tem essa consciência que você é sua prioridade, que você investe em você, que você é sua prioridade, pensa numa árvore, gente. A árvore, esses dias eu dei exemplo a uma pessoa que estava conversando comigo. A árvore, imagina, você já consegue imaginar a árvore dando a seiva dela para uma outra árvore? Ai, você tá tão cagadinha, amiga, toma aqui minha seiva. Não dá não, cara. Por quê? Porque ela tem um propósito. Qual é o propósito dela? É crescer, florescer e dar frutos para perpetuar, para gerar sementes e ela continuar. Se ela fosse entrar nesse aspecto emocional e sair pensando nos outros, olha que perigo, gente. O que ia ser a natureza? Talvez a gente não tivesse nem comida, talvez a gente nem estivesse aqui. Então é importante você ser sua prioridade. Coloca isso assim, encarna, entenda isso. Tem muitos valores aí em cima, muitas falsas crenças que a gente tem que pensar primeiro nos outros. Mas pensa no avião caindo. O que eles falam? Você pega a máscara, você respira e depois você dá para o outro. Senão você perde a consciência. Se você não cuida de você, você perde a sua consciência, você perde a sua energia, você não pode ajudar ninguém. Ao contrário, você se torna contagiante. Mas contagiante de contagioso. Contagiosa. Então tem essa consciência, essa lucidez. Se a voz começar a falar, ai, você está sendo egoísta, tô nada. Eu sou bem inteligente, sou bem esperta no sentido de racional. Eu sou bem racional mesmo. Eu tenho que cuidar da minha nave. Eu não posso carregar ninguém numa nave podre, numa nave toda, né, fuleira. Não, gente, deixa essa nave linda. Então como é que você deixa a sua nave bonita? Desenvolvendo sua consciência, autoconhecimento, autoescuta, vigilância, se observar, para você observar seus pensamentos, observar o que você sente, o que atravessa ali no seu coração diante de determinadas situações. Você pode anotar, é muito bom botar para fora porque você visualiza. Quando a gente não bota as coisas para fora, vira um veneno, aquilo vai apodrecendo a gente e a cabeça fica confusa. Então observa e vem uma coisa assim meio pesada, escreve porque aquilo sai. E aí depois do que você vê do lado de fora, você tem um outro olhar de quando está na sua cabeça. Então é uma ferramenta muito poderosa. Você ter essa postura de se amar, né? Se amar e se conhecer melhor. Quem se ama quer saber cada vez mais sobre si. Quando você tem uma máquina, você lê a máquina, você tem que ler o manual da máquina, entender como é que ela funciona, né? E a mesma coisa, você, por amor a você, você vai ler o seu manual, você vai entender como você funciona. E você entende através da autoobservação, através dos estudos, através do conhecimento. Eu vou botar um link aqui para vocês do Carl Jung, que é um ser de luz fantástico que veio na Terra e que fez estudos fabulosos sobre o nosso inconsciente, coletivo e individual, e que ajuda muito a entender a cabeça. Eu vou colocar também alguns vídeos do Gasparetto, Luiz Gasparetto, porque foi uma das pessoas que mais me ajudou a entender a cabeça e a controlar o mental, a ser amiga da minha cabeça, da forma bem brasileira de ser. E, bom, e pra gente terminar essa live, você escolher o que é melhor para si, né? Você vai ter essa consciência de escolher o que é melhor para você. E isso vai te permitir te posicionar para você criar um sistema de crenças positivo. Olha que maravilhoso, gente. Então, tudo isso, esse conhecimento, você vai aprender ele no Guia Super Saúde, que é esse guia que eu criei. Quem quiser saber, vai lá no site, que está aí embaixo, o link do site, e aí você clica para conhecer todos os benefícios, saber mais sobre o curso, saber mais sobre mim, se quiser saber também qual é o meu percurso, tá bom? E no final das lives eu sempre passo um exercício aqui, está me dizendo que o meu tempo está acabando, e eu vou continuar falando até a hora que der. Exercício, sempre passo no final para você encarnar bem, você realmente receber os benefícios dessa aula, tá? Dessa live. Então, eu peço para vocês reverem todos os momentos em que você viveu a doença, que você experimentou uma doença, e lembrar quais eram os padrões de pensamentos e sentimentos que você sentia naquela época. Como é que você se sentia naquela época? No que você pensava? Como é que você via o mundo? Como é que você via o seu corpo? Como é que era a sua relação com a comida, a sua relação com o corpo? Observa, sente como é que era. Aí você anota isso tudo que você identificar, sem maquiar, do jeito que vem, você coloca pra fora. Não deixa a cabeça falar, não, porque a cabeça começa a botar filtro. Então bota pra fora sem filtro, porque é o que realmente é. Por mais que seja feio, não se preocupa, porque isso não é você, é uma fase que passou. Então você olha aquela lista, tudo que tiver de ruim, destrutivo, você vai escrever qualidades opostas, construtivas.
beleza? Para tudo que tiver de ruim, você vai colocar uma coisa boa, oposta, boa. E aí todo dia você vai meditar essas qualidades que você quer encarnar, dizendo para o seu corpo: eu decido encarnar, eu decido viver esses novos sentimentos, pensamentos e frequências na minha vida. E você pode até ir repetindo: eu decido encarnar a saúde, eu decido viver a saúde, eu decido viver mais leve, eu decido ser mais fácil. Faz isso pela manhã, nem que seja 5 minutinhos só, acordou espreguiça, tira 5 minutinhos só. Se tiver mais tempo, faz mais. Porque vai abrir o seu dia e o seu dia vai ser muito mais fluido. Se você deixa para fazer ao longo do dia e você já começou o dia com um monte de dissonâncias, problemas, você nem vai ter cabeça para fazer e aí vai procrastinando. Então faz, ó, amanhã de manhã acordou, ou se você tá vendo agora de manhã, dá uma pausa e faz, tá bom? Então, próxima live vai ser sobre detox do corpo, uma live maravilhosa. Vocês vão poder desmistificar um monte de coisas sobre detox e como eu tenho feito nessas lives, a gente vai falar de forma mais aprofundada, porém simples, uma linguagem simples, mas bem mais completa, tá bom? Vocês vão adorar. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sente que está repetindo padrões de doença ou de sofrimento. Isso vai ajudar, isso é libertador, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima live.